1 Coríntios, no capítulo 1, a partir do versículo 17, diz assim a palavra do Senhor. Vou ler na NVI, é a mesma versão que está no telão. Talvez um pouquinho diferente, mas é NVI também. Diz assim: pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. Não, porém, com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos, os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Amém? Texto que nós lemos nessa noite, o apóstolo Paulo, ele direciona a sua amada igreja em Corinto. Corinto, apesar de, eu acabei de falar que era uma amada igreja do apóstolo Paulo, ela também foi uma igreja que deu muito trabalho para o apóstolo Paulo. É verdade? Paulo, ele na sua segunda viagem missionária, ele funda essa igreja e ele se empenhou bastante. Diz lá em Atos 18, depois você confere, que Paulo permaneceu ali nessa igreja cerca de 18 meses pregando o Evangelho, fazendo todo aquele esforço para a implantação dessa igreja, e se dedicou, como ele fez em todas as outras que ele se empenhou a realizar essa implantação, essa pregação do Evangelho. Mas a igreja de Corinto, ela tem algumas coisas especiais, algumas coisas específicas, e hoje nós vamos ver aqui um pouquinho do que o apóstolo Paulo precisou trabalhar nessa igreja. Segundo alguns estudiosos, Paulo ele escreveu 4 vezes para Corinto. Uma primeira carta, que é chamada de carta perdida, Paulo já tinha escrito antes, e ele já havia corrigido alguns problemas na igreja a respeito justamente de divisões no meio da igreja, pessoas que não estavam coesas na mensagem central do Evangelho. Então Paulo ele escreve essa carta, nós não temos cópia dela, mas essa que nós lemos aqui, que é a 1 Coríntios, foi a segunda carta que Paulo escreveu para a igreja. E ainda tem uma terceira carta, que é chamada pelos estudiosos de carta severa, onde Paulo pega pesado, corrigindo aquela igreja, pelos seus muitas falhas, muitos erros. E depois tem a quarto escrito de Paulo, que aqui na nossa Bíblia nós conhecemos como 2 Coríntios. Paulo, no contexto aqui imediato do que nós acabamos de ler, Paulo ele já começa a sua epístola tratando sobre essa questão de divisão. Paulo ele fala assim: olha, eu soube por alguns da família de Cloe que há divisões no meio da igreja, que uns estão dizendo que eu sou de Paulo, outros estão dizendo eu sou de Apolo, outros estão dizendo eu sou de Cefas, que é Pedro, outros dizem eu sou de Cristo. E Paulo vem trabalhando isso, e ele fala justamente
que graças a Deus que ele não batizou muitos naquele lugar, apenas alguns, e justamente o texto que leu, ele fala assim, pois Cristo não me enviou aqui para batizar, mas para pregar o Evangelho. Paulo estava associando que se muitos tivessem sido batizados por ele, aquela seita que havia se levantado dos nomes de Paulo seria ainda maior. Ele falou assim, ainda bem que eu batizei só alguns de vocês, não foram muitos, só alguns. Ele cita aqui no texto, mas ele fala que ele não foi para lá com essa intenção. Ele não foi para lá com a intenção de causar divisões. Ele não foi para lá com a intenção de ser mais um erudito, mais um sábio naquela cidade onde isso era muito louvado. A cidade de Corinto, assim como toda a região da antiga Grécia, né? Uma coisa que eles louvavam, uma coisa que eles buscavam era a sabedoria, era enaltecer os seus grandes filósofos, era escolher para si um doutor, alguém que fosse seu professor, fosse o seu mentor, fosse aquele a quem eles seguiam pelos seus ensinamentos brilhantes, pela sua forma de falar, pela sua eloquência. Então, ao invés, se você perceber aqui, ao invés da igreja influenciar aquela comunidade local, Paulo está tratando de uma igreja que está sendo deixada ser influenciada. Isso era comum em Corinto. Isso era comum naquela comunidade grega. Isso era comum, inclusive, não só essa questão da divisão a respeito de cada um escolher para si um líder, cada um escolher para si um professor, mas também, se nós formos olhar o restante do livro, no capítulo 3, no capítulo 5, ele fala da imoralidade, que Corinto era uma cidade extremamente imoral, era uma cidade extremamente promíscua, ali havia cultos, inclusive relacionado à religião deles, que a prostituição fazia parte do culto. Então, quando o Evangelho, pela vida do apóstolo Paulo, chega naquela cidade, e não é só lá, aqui também, na minha casa, na sua casa, na nossa cidade, quando nós somos portadores da mensagem do Evangelho e somos o sal da terra e luz do mundo que o Senhor nos chamou, nós temos que influenciar e não deixarmos ser influenciados. Aqui em Corinto está acontecendo o contrário. Aqui em Corinto é a cidade que está influenciando a igreja, e o apóstolo Paulo, ele trabalha essa questão aqui nesse capítulo 1. E é interessante que Paulo, ele usa a estratégia. Sempre é bom a gente evangelizar, irmão, com estratégia. Sempre é bom a gente, quando a gente está proposto a pregar, né? Às vezes nós que somos de quartel, queremos abrir um núcleo ali. Às vezes nós somos de um bairro e queremos evangelizar. Às vezes nós moramos num condomínio e queremos fazer algo para o Senhor. Sempre é bom nós usarmos estratégia. E Paulo, ele foi estrategista na cidade de Corinto. Ele fala aqui, claro, olha, eu não vim a vocês com aquilo que vocês mais esperavam de mim. O que uma cidade onde enaltece os sábios, os eruditos, o que uma cidade espera do apóstolo Paulo? Espera que ele chegue até eles com uma mensagem que iria tocar o coração deles, mas não aquela mensagem simples da cruz. Eles queriam algo extraordinário. Eles queriam algo que realmente tocasse o intelecto deles e que eles pudessem dar razão daquilo que estava acontecendo. E será que esse não é o principal pedido da nossa geração? Será que nós não estamos rodeados de pessoas que querem explicar tudo relacionado à nossa fé? A nossa fé, irmãos, eu não estou aqui enaltecendo, nem o apóstolo Paulo não está aqui enaltecendo a ignorância, não está aqui enaltecendo a falta de preparo de apresentar o Evangelho. Muito pelo contrário, porque o apóstolo não existia na época do apóstolo Paulo, ninguém mais preparado do que ele. Não existia. Paulo, ele era, pelos judeus, ele era um doutor da lei.
Ele sabia tudo da cultura grega, ele era romano, ele sabia a cultura romana, então ele era o homem mais preparado do seu tempo para pregar o Evangelho. Mas ele fala que quando ele chega em Corinto, ele é muito objetivo naquilo que ele foi fazer ali. Não sou eu que diz, é o texto, ele diz assim: mas o Senhor não me enviou para batizar, não me enviou aqui para criar divisões, para que vocês sejam do meu partido ou do partido de Apolo, que era outro pregador eloquente. Nada disso. O Senhor me enviou a pregar o Evangelho. O Evangelho que é boa nova de salvação. O Evangelho que ele não fez, e aqui é a estratégia dele, ele não fez com palavras eloquentes. Ele poderia. Se você olhar ao final do livro de Atos, agora não me lembro qual capítulo, quando Paulo vai se defender diante do rei, da Agripa, se não me fala a memória, ele usa de tanta sabedoria, ele se expressa de tanta eloquência, que o rei fica quase convencido e fala assim: Paulo, teus muitos estudos estão te fazendo louco. Não, aqui Paulo fala assim: eu sou objetivo, eu vim aqui pregar a cruz de Cristo. Irmãos, se você ler comigo, no capítulo 2, desse mesmo livro, coloca por favor, capítulo 2, no versículo 1 e 2 diz assim: eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com um discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Irmãos, a gente no meio da nossa teologia, que é muito bom de estudar, a gente conhecer, a gente crescer, no meio da nossa inteligência que nós precisamos ser pessoas especializadas, precisamos de pessoas formadas, doutores, precisamos. Na Bíblia nós vemos o próprio Deus engrandecendo a sabedoria de Salomão, que foi dada pelo próprio Senhor. Nós vemos o doutor Lucas, que foi extremamente usado pelo Senhor. Mas tem um momento na nossa vida que nós estamos tão cheios de tudo isso, que nós esquecemos da mensagem principal que nós carregamos, que é a mensagem da cruz, que é a mensagem de que Deus enviou seu Filho ao mundo para morrer por todo aquele que nele crê, e para que esse que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Existe um plano de salvação. Esse plano de salvação foi elaborado pela Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, nosso Deus, que é um Deus trino, né? Tenta com a sabedoria humana explicar um Deus trino. Você já tentou? Talvez não seja muito difícil de você acreditar, assim como eu acredito plenamente na revelação bíblica, que nos apresenta um Deus que é único, mas ao mesmo tempo é três. A sabedoria humana vai olhar para isso e vai falar assim: isso é loucura. Imagina você agora, com a sabedoria humana, com a inteligência que Deus te deu, tentando fazer você entender como que alguém pode salvar o mundo morrendo numa cruz, derramando seu sangue no madeiro. A inteligência humana, a sabedoria que nós adquirimos durante a nossa vida, não chega a essa conclusão, a esse entendimento sozinho, não tem como, não faz sentido. É por isso que o plano de salvação, aqui nós estamos no meio de militares, né? E uma vez eu explicando eu sempre busco uma forma de tentar fazer as pessoas entenderem. Então, uma vez eu explicando no meio do culto, acho que lá no quartel, né, eu falei de uma forma mais simples, é como se fosse uma patrulha. Você já planejou uma patrulha, né? Como é que é uma patrulha? Existe patrulha de combate, patrulha de reconhecimento. Dentro das patrulhas tem ali a de resgate, a de salvamento, a de busca e salvamento. O plano de salvação que Deus elaborou,
que a Santíssima Trindade elaborou e executou. É um plano para resgatar a minha vida e a sua vida. Foi um plano que Ele planejou, Ele fez todo o planejamento. Ele fez o ensaio, Ele mesmo executou, e não tem como fugir do plano. Não tem como fugir do planejamento. Paulo não foi ali em Corinto pregar outra coisa a não ser Cristo crucificado, que é a nossa salvação. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Eu sempre gosto de falar o seguinte: irmão, se fosse para mim planejar, se Deus me desse essa graça, falasse, Eliseu, planeja aí como que vai ser que o ser humano será resgatado. Tá todo mundo, a Bíblia fala que todo mundo estava morto em seus pecados e seus delitos, todos afastados de Deus, ninguém buscava a Deus por conta, estava todo mundo perdido, destinado, condenado. É isso que a palavra do Senhor nos apresenta. Mas agora eu te dou essa oportunidade, Eliseu. Faz o plano, planejamento, planeja como vai ser. Irmão, se Deus me desse esse privilégio, eu não teria colocado nada do que está ali. Que é doloroso, né? Quem gosta de ficar levando uma mensagem de cruz? Quem gosta de falar de morte? Quem gosta de falar que o Criador do Universo se fez carne e morreu, foi ali brutalmente assassinado ali naquela cruz? Morreu. Se fosse você, o que você pensaria? Como é que seria o seu plano? Como é que você ia colocar lá, não, olha, o resgate da humanidade será desse jeito? Só que o único que poderia fazer isso é o nosso Deus. Ele não passou a responsabilidade para mim e para você. Na verdade, Ele é o único ofendido com o pecado. Ele é a única pessoa que, quando o Adão pecou, quando a humanidade pecou, ele foi o único que foi ofendido. E se ele é o único ofendido, o pecado é uma afronta direta para Deus. Ele é o único que poderia elaborar e decidir como seria o plano da nossa salvação. É por isso que, mesmo a história da cruz não sendo uma história bonita, mesmo a história da cruz não sendo algo prazeroso de contar, talvez uma criança ainda não entenda, talvez o incrédulo fique pensando, o que é isso? Talvez o judeu da época, como nós lemos aqui no versículo 23, os judeus ele achava isso um escândalo. Como assim? O Messias de Israel, aquele que foi destinado a reinar sobre as nações, um reino eterno, um reino de paz. Esse rei, ele é esse que vocês estão falando que está na cruz. É por isso que o grego, olhando para essa história, para essa mensagem, para o apóstolo Paulo pregando, e não só ele, muitos outros da sua época, o grego olhando para isso, falando assim, isso é loucura. Como que eu posso ser salvo? Como que a humanidade pode ser salva por um homem que morreu no madeiro? Irmãos, esse é o plano. Não tem outro plano. É o plano de salvação que nos salvou. Aleluia. É por isso que eu acho interessante aqui o versículo 21, que diz: visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana, agradou, escute isso, agradou a Deus salvar. Sabe como que eu e você fomos alcançados? Sabe como pessoas ainda serão alcançadas na nossa geração, através da minha e da sua vida? Agradou a Deus salvar aqueles que creem, por meio da loucura da pregação. Pode ser escândalo para o judeu, e até hoje é. Eles ficam escandalizados e acham a gente loucos em achar que aquele era o Messias. Pode ser loucura, como os gregos achavam, os gentios achavam, e como muitos ainda acham hoje. Alguém de outra religião que eu conversava há pouco tempo, que admira muito Jesus, admira muito os atos de Jesus, admira muito os ensinamentos de Jesus, mas quando a gente muda esse assunto,
para aquilo que Jesus fez, que foi pagar a nossa dívida para com Deus. E isso nos traz salvação. Ele fala assim, não, aí para. Isso aí não. Obrigado, meu irmão. Isso aí não, aí já é demais. Eu estava gostando da história, eu estava gostando dos ensinamentos de Jesus. Ele realmente foi um homem muito bom. Ele mudou a história. Existe história antes de Cristo, depois de Cristo. Ele foi alguém muito importante, talvez um dos maiores sábios que já pisou nessa terra. Mas até aí. Agora você falar para mim que essa história de cruz, de que lá na cruz ele estava pagando pelos meus pecados, aí já é demais para mim. Era isso que estava no coração dos gregos. É isso que nós escutamos ainda hoje de muitos dos nossos amigos, de muitos dos nossos irmãos que até simpatizam com o Evangelho, porque veem coisas boas aqui, mas não querem aceitar a simplicidade e a verdade que está na mensagem da cruz. Deus, Ele se revelou, e Ele não revelou tudo de uma vez, não. Você conhece a história. Ele pega o povo de Israel e faz aquele povo ter um culto, um momento religioso, ter aquelas práticas de sacrifício, tudo apontando para o sacrifício perfeito que era Jesus. Deus não tinha prazer nenhum no sacrifício de animal. Deus não tinha prazer nenhum em ver sangue de ovelha, de boi. Não tinha prazer nenhum. Tudo aquilo apontava para o sacrifício perfeito de Jesus. E talvez seja muito difícil de algumas pessoas entenderem que o que Jesus estava fazendo ali, ele estava sendo sacrificado, derramando o seu sangue pelo meu e pelo seu pecado. Não foram os romanos que mataram Jesus, não foram os judeus que mataram Jesus, mas houve um plano de resgate elaborado pela Santíssima Trindade antes mesmo da fundação do mundo, porque lá em Apocalipse diz, o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Aleluia. A mensagem, irmão, é simples. Na minha tentativa de sempre não sair do foco, não sair daquilo que é mais importante, de sempre lembrar quem eu sou. A gente tem dificuldade de no decorrer da nossa caminhada cristã lembrar de onde o Senhor nos tirou. Chega um momento que às vezes nós ficamos muito religiosos e achamos até que não é mais pra gente, é só pro outro. Não, Jesus morreu por mim. Ai de mim, se tirar Jesus de mim não sobra nada. Esse é o nosso pensamento, esse é o nosso entendimento. Se eu pudesse, eu falo, botar uma placa luminosa dentro da minha mente, de todas as informações que eu tenho, de tudo que eu aprendi na minha vida, se eu pudesse botar uma informação que ficasse lá piscando para eu nunca esquecer, é que eu sou pecador e eu fui resgatado por Jesus lá na cruz do Calvário. Essa é a mensagem, irmãos. A nossa vida cristã, tudo que nós vamos fazer depois disso é bênção. O Senhor nos chama quando eu entendo quem eu sou, quando eu entendo o amor de Deus sobre a minha vida, me perdoando, me resgatando, executando um plano que não foi nada fácil. Pensa em Jesus lá no Getsemane, foi fácil, irmão. Jesus, ele é Deus encarnado da Santíssima Trindade, o Deus Filho. Ele é o único que tem duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. A natureza humana de Jesus está ali no Getsemane e a natureza divina está ali junto com ele. Só que ele fala, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele sentiu a dor da separação, ele sentiu a dor da cruz, mas só que ele lembrava do que foi planejado lá na eternidade. Mas não seja feita a minha vontade, não seja feito o que eu estou sentindo aqui agora. Seja feita a tua vontade, aquilo que nós planejamos lá na eternidade. Aleluia. Jesus, ele foi fiel ao plano. Irmãos, é por isso que, eu não lembro agora qual texto, mas você conhece, diz assim, que aquele que se envergonhar de mim,
Tem pessoas que se envergonham dessa mensagem tão simples da cruz. Tem pessoas que diante de alguém intelectual, alguém muito sábio, né, vai falar assim, olha, Jesus ele nos salvou quando morreu na cruz. Isso é loucura. Isso é escândalo. Jesus fala que aquele que se envergonhar, sabe por quê? Porque não tem outro. Não tem outra forma, não tem outro jeito. Jesus falou que aqueles que creem em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão. Tem que crer em Jesus como a Escritura diz. A Epístola de João diz que quem não tem um filho, não tem um pai. Jesus ele foi enviado como um filho, ele pagou. E nós precisamos levar essa mensagem. A mensagem é simples. Aleluia. Tem uma passagem aqui, só para a gente fechar, já caminhar para a conclusão. Tem um texto aqui que a gente sempre lê ele e remete à eternidade. Tá aqui no capítulo 2, no versículo 9, que diz assim: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente humana não imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Naturalmente, nós fechamos os olhos e imaginamos o céu de glória. Imaginamos aquilo que o Senhor preparou na eternidade para nós, que é coisa linda. Naturalmente nós fazemos a leitura assim. E eu já fiz, tudo bem. Mas o versículo não termina aqui. Eu não li o final do versículo. Na verdade termina o versículo, mas olha o 10. Mas, isso olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu. Ninguém nunca tinha imaginado. Ninguém sabia o que estava planejado. Mas olha o versículo 10. Mas Deus o revelou a nós por meio do seu Santo Espírito. Sabe o que está falando aqui? É da mensagem do Evangelho. É da boa nova de salvação. Quem imaginou? Que olho viu? Quem imaginou que isso poderia um dia chegar a nós, a mensagem do Evangelho? O Senhor nos salvou por meio do seu Filho. Aleluia. Irmãos, que nessa noite nós possamos colocar essa plaquinha na nossa mente. Diante de tudo que você sabe, eu sei que tem gente aqui muito inteligente. Tem gente aqui, né, o pastor Edson não conseguiu ler um papelzinho aqui, mas se tu dá um hebraico para ele lê hebraico tranquilo. E eu sei que tem doutor, eu sei que nós temos militares aqui que vão comandar. Olha que coisa linda. Nós temos muita informação, aprendemos muita coisa. E glória a Deus por isso. Nós temos pessoas com mais idade aqui que têm experiência de vida para ensinar a gente aqui muita coisa. Glória a Deus pela sua experiência. Mas coloca aí uma plaquinha na tua mente, no teu coração, que nós fomos alcançados pela cruz de Cristo, que nós não merecíamos, éramos pecadores. Essa é a mensagem principal do teu coração. Depois que você coloca isso no centro da tua fé, o que vem depois, irmão, é só bênção. Você vai amar mais, você vai perdoar mais, você vai fazer a obra de Deus com amor, você vai fazer a obra de Deus com gratidão. Não é por causa do pastor, não é por causa do irmão, é por causa do que o Senhor já fez. Eu vou amar porque eu fui amado, eu vou perdoar porque eu fui perdoado. É fácil viver depois que nós colocamos a cruz de Cristo no meio, no centro da nossa fé cristã. Essa é a mensagem do Evangelho, é simples. Aleluia. Que Deus abençoe a sua vida, que nós possamos ser propagadores da mensagem da cruz. Por quê? Porque para alguns é loucura, para outros é escândalo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus, é a sabedoria de Deus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Eu agradeço por terminar.